Olá pessoal, hoje primeiramente saudar a todos vocês, em especial os alunos da Escola Dom Avelar Municipal Brandão Vilela, no povoado de Terra Branca, Riachão do Jacuípe, Bahia. Bom, na aula de hoje nós vamos tratar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então vamos já abrir por aqui. Opa, vamos lá. Vamos abrir aqui para vocês acompanharem. Pronto. Hoje vamos falar do Sistema Internacional de Unidades e com a sigla SI. Então sempre que vocês ouvirem e verem essa sigla SI, já saibam que trata-se do Sistema Internacional de Unidades. E a gente vai, só lembrando que isso nós vimos já um pouco na aula anterior, e saber que o que veremos aqui no nono ano não é tudo. Vamos ver só a base do SI, e vocês vão ver isso mais detalhadamente tanto em matemática e também ano que vem no primeiro ano do ensino médio, nas disciplinas matemática e física. Vocês verão também no segundo ano em química. Então, para você ver que isso é importante, vocês usam esse sistema desde há muito tempo, no dia a dia de vocês, enquanto criança, enquanto adulto, no trabalho, na escola, tudo que você pensar. Então é muito importante a gente aprender o Sistema Internacional de Unidades, e não vai utilizar só nenhuma disciplina, vai usar em várias matérias. Então preste bastante atenção, porque vocês já utilizam há muito tempo e vão continuar utilizando mais ainda. Então vamos entender o que é esse Sistema Internacional de Unidades. Bom, esse assunto ele não tem um conteúdo próprio no livro de vocês com esse nome, mas ele está desenvolvido dentro de outros conteúdos, principalmente o que nós já estávamos vendo, que é o de propriedades da matéria, das páginas 18 e 19, está incluso lá dentro. Aí vocês podem estudar no livro de vocês, podem assistir essa videoaula, pesquisar em outros livros na internet também, para poder se aprofundar mais no assunto. Mas se vocês prestarem atenção aqui, e com o conhecimento que vocês já têm, com os exercícios, vocês vão aprender, já é suficiente. Caso vocês queiram pesquisar, pode ficar à vontade, viu? Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro vamos entender o conceito de grandeza. O que é grandeza? Antes de eu falar o que é grandeza, eu vou colocar exemplos disso aí. Vocês vão ver algumas palavras aqui que eu vou lançar para vocês. Olha só. Primeira delas: comprimento, massa, tempo, temperatura e volume. Aqui são 5 exemplos de grandeza. Então, professor, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Olha aqui a definição, né? Então, tudo aquilo que você pode mensurar, colocar um valor, uma unidade, né? Isso é grandeza. Aquilo que não pode ser medido não pode ser grandeza. Então, o comprimento ele pode ser medido, o volume, a massa, peso, né? Tempo, temperatura. São situações, são coisas que podem ser medidas, por isso que são grandezas. Atenção nesse símbolo, deixa eu colocar aqui o laser. Olha só, atenção nesse símbolo. Sempre que aparecer esse símbolo, significa que é para vocês copiarem, né? Dá pausa no vídeo e copia. Sempre que tiver esse símbolo. Bom, depois que a gente aprende o significado de grandeza, vamos ver um pouco isso na história para a gente entender qual a necessidade de se fazer um sistema internacional de medidas. Porque esse SI também é chamado disso, tanto o Sistema Internacional de Unidades quanto o Sistema Internacional de Medidas, é a mesma coisa. Então, primeiro, medidas na história. Antes de existir metro, quilômetro, toda essa situação aí que a gente já conhece, antes de existir centímetros, quilogramas, tudo isso, o que era que as pessoas faziam para medir? Primeiro eles faziam comparações. Então, para medir o peso, por exemplo, às vezes eles pegavam eles fixavam um valor, digamos uma carne. Como é que vai vender o peso vender uma carne no peso sem ter uma balança? Então eles pegavam, digamos, uma pedra, e aquela pedra seria o valor padrão da venda da carne. Então eles pegavam com as duas mãos, ó, segurava a pedra de um lado e a carne aqui do outro, eles tentavam equilibrar, né, fazer só uma aparência, né, não se tinha certeza, mas fazia uma noção, né, daquele peso. O cliente que ia comprar fazia a mesma coisa
mas nunca tinha algo preciso. Um tomava no prejuízo aí, né? Tomava prejuízo aí. Mas no caso de medidas de comprimento, as pessoas usavam muito, né? Usava partes do corpo para fazer comparações em caso de medidas. Então, algumas hoje ainda são utilizadas e outras não. Aqui vamos ver 6. A polegada, né? Você vê, esse parte em amarelo aqui, ó, é o tamanho de uma polegada, é equivalente a um dedo, né? Aqui, ó, a parte do dedo polegar aqui, polegada. Então, a polegada, o palmo, né? A mão aqui aberta, ó, que vai de um dedo a outro, né? O palmo, a jarda, é parte do braço aqui no cotovelo aqui, ó, para frente é a jarda, né? A braça, né, com as duas mãos, né, os dois braços abertos, o pé e o passo. Olha só, hoje algumas coisas ainda são utilizadas, como por exemplo a polegada. A polegada ainda é usada em medidas de telas de notebook, tablet, celulares, televisão, a polegada. A polegada hoje é equivalente à média de 2,5 cm, né? O palmo, as pessoas só usam mais hoje quando não se tem uma régua e precisa medir algo assim a grosso modo. Eu uso o palmo, principalmente em brincadeiras, né? Quando aquela brincadeira de gude, né? A gente usava para você usar uma régua ali, demorava mais, não era tão prático quanto você usar a mão. A jarda a gente não se usa muito hoje na nossa região. O pé também não. O passo se usa ainda também em brincadeiras, né? Você vai medir, por exemplo, a distância de duas traves, aí às vezes fazia isso. Vou medir aqui quantos passos dá, tal, então dessa forma. E a braça é largamente utilizada em compras e vendas em medidas de terra. Uma braça hoje ela está estipulada em 2,20 metros, mas nem sempre foi assim, né? E aí qual é o problema disso tudo? Hoje não dá problema porque tem o metro. Mas, e antigamente que não tinha? Então, o que fazer? Eu sou um comprador, o outro era o vendedor. Os meus braços podem ser maiores do que o do vendedor. E agora? Ia medir a braça pelos meus braços ou pelos braços da outra pessoa? Já pensou a confusão? Você vai medir algo no palmo. E aí? Uma pessoa tem uma mão maior do que a outra. Vai medir como? Como é que vai fazer para ter Você vai querer comprar algo medido pela braça, né, pelo braço de alguém maior ou de alguém menor. Então ia ter essa confusão. Então, alguns países, para resolver isso, eles se basearam no tamanho das partes do corpo do rei. Até aí, dentro do país, estava resolvido. Mas, e o que fazer quando fosse ter comércios internacionais entre um país e outro? Se o tamanho da braça, dos braços de um rei era diferente da do outro rei do outro país. E aí tinha esses problemas. Então teve que se criar um sistema de unidades, que a gente chama de padronização. O que é padronizar? É você deixar as medidas iguais, né, em todos os países, algo assim a nível mundial. Isso foi criado no ano de 1960. O SI ele foi criado em 1960 e que ele surgiu com essa necessidade de padronizar as medidas para não ter mais problemas em comercializações, né, locais e principalmente internacionais. Aqui é um símbolo, que você pode ver esse Sistema Internacional de Unidades, e aqui os símbolos das principais grandezas, que algumas vocês vão estudar principalmente no ensino médio. Aqui você pode ver o quilo, metro, segundo, ampere, kelvin, mols e candela. Então tem coisas que vocês não vão estudar esse ano, consequentemente eu não vou explicar, que vocês estão no nono ano, é só uma introdução, mas com certeza no ensino médio, em química e física, vocês verão isso aqui, algumas que nós não vamos ver aqui no dia de hoje, nesse ano. Copiar. Vamos agora dizer o que a gente vai estudar. Quais são as grandezas que nós vamos estudar nesse momento? Volume, massa, comprimento e tempo. Aqui, volume, massa, comprimento e tempo, que vocês vão estudar agora comigo. Vamos começar primeiramente apresentando as unidades base. Olha só, acompanha aqui o laser. No comprimento, a unidade base é o metro. O símbolo é um M. Esse M aqui é minúsculo, viu? O M maiúsculo é esse aqui grandão, ó, tá? O nome massa aqui é minúsculo. A massa, a base é o quilograma, que é kg o símbolo. O tempo, a base é segundo, que é um S minúsculo. E o volume
a base é o metro cúbico, que é um m com um 3 elevado à terceira potência. Então isso aqui é a base. Só que não é só isso. O comprimento não é só metro. O comprimento vai ter, ele tem outras unidades de medida. A mesma coisa na massa, no tempo, no volume. Isso vai variar de acordo com a necessidade. E, por exemplo, o comprimento, ele não só tem um metro, como eu falei, ele vai ter quilômetro, ele vai ter centímetro, ele vai ter milímetro e assim por diante. A massa não vai ter só quilograma, vai ter grama, vai ter tonelada, vai ter miligramas. Vamos ver isso aqui mais adiante. Quando eu falo adiante é hoje ainda, tá bom? Aqui é o seguinte, nós vamos ver copiar, tá? Aqui, ó, não esqueça. Vamos ver as transformações de unidades. É importante aprender isso para a gente saber como é que transforma entre uma unidade e outra. Então, primeiro, começando aqui pelo comprimento. Eu vou colocar aqui as 4 principais unidades de comprimento. Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. E aqui os símbolos. Ó. Não esqueçam, sempre com a letra minúscula. Outra forma escrita, não se pode colocar ponto. Aqui no final, se você vê algum ponto, é porque aquele ponto não é do símbolo. Aquele ponto é um ponto parágrafo, aquele ponto é um ponto de continuação. Mas o símbolo mesmo, ele não usa ponto. Se usar um ponto, está errado. Só usa se precisar terminar um parágrafo ou terminar usar um ponto de continuação. Tá bom? E com minúsculo. Então aqui é o símbolo. Ó. Milímetro, mm, centímetro, tá vendo? cm, metro, m e quilômetro, km. Então vamos para as referências para vocês aprenderem a transformar. Por exemplo, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 metro tem 100 centímetros. E 1 centímetro tem 10 milímetros. E o milímetro vai ter o quê? A partir daqui, essa parte aqui de baixo, a gente não vai estudar aqui agora, porque abaixo de milímetro já foge ao olho humano. Vai ter que ser com microscópio. Aí vai entrar, por exemplo, micrômetro, nanômetro, mas não é o momento de vocês estudarem. Então, por isso que eu parei aqui no milímetro. É o que a gente vai estudar como base. Mas tem outras medidas, outras unidades, como eu falei, né? Micrômetro, nanômetro e por aí vai. Mas não vamos aprofundar nisso não, que você vai ficar para o ano que vem. Certo? Bom, vocês copiam essa tabela, dá pausa no vídeo, copia. E vamos como transformar, olha só. Essa tabela é a mesma que vocês copiaram lá. Então vamos ver como é que eu vou transformar quilômetro em metro, metro em centímetro, milímetro em centímetro e assim por diante. Então vamos ver como é que funciona isso aí. Então, pessoal, veja só. Compare isso aqui. Vamos ver aqui. Compare isso aqui. Esse símbolo, deixa eu colocar aqui o laser. Esse símbolo maior aqui, esse M, tá maior por quê? Porque ele é a base do comprimento. Tá legal? Mas se a gente for ver em tamanhos, por exemplo, o quilômetro, ele é 1000, tá vendo? É maior do que o metro. Então, o quilômetro é aqui do maior para o menor. Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Maior para o menor. Você tem que ter isso aqui como base na hora de transformar. Para transformar do maior para o menor, será uma multiplicação. E do menor para o maior, uma divisão. Por exemplo, transformar quilômetro em metro. Multiplica por 1000. Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se for, vou transformar 8 quilômetros. Então, multiplica 8 vezes 1000. Então, 8 quilômetros, 8.000 metros. Transformar metro em centímetro, você multiplica por 100. E centímetro em milímetro, você multiplica por 10. Aí tem que aprender essa referência da tabela. Ao contrário, de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, de milímetro para centímetro, que é menor para o maior, você agora vai dividir. Divide por 10. Então, digamos, eu quero transformar 2.500 milímetros em centímetro. Divide esse valor por 10. Centímetro em metro, divide por 100. E metro em quilômetro, divide por 1000. Dessa forma que faz. Então, copia isso aí. Não mais essa tabela que vocês já copiaram. A tabela. Copiar essa aqui, ó. Que é a forma de usar as medidas. Do maior para o menor, ou seja, a unidade quilômetro é maior do que metro, metro é maior do que centímetro, centímetro é maior que milímetro. Então, do maior para o menor, vocês vão fazer uma multiplicação e usar a referência do valor. Então, como 1 quilômetro tem 1000 metros, então multiplica por 1000. Por exemplo, metro em centímetro. 35 metros. São quantos centímetros? Então, pega esses 35 e multiplica por 100, já que 1 metro tem 100 centímetros. Então, essa é a forma de transformar unidades de comprimento, do maior para o menor. Multiplica, do menor para o maior, divide pela referência. Então, sempre anota isso aí. Vamos para a massa.
A massa, é só uma coisa aqui, né? Porque assim, a gente sabe que isso aí para utilizar, você não pode usar, digamos, você vai medir a distância de uma cidade para outra, você não pode usar o metro. Então, cada unidade de medida ele vai ter a sua especificidade. Então, você vai usar o quilômetro para medir distância entre cidades, certo? Você pode usar metro para medir, por exemplo, o tamanho do campo de futebol, de uma quadra e assim por diante. Distâncias menores. Centímetros você vai usar para medir uma folha de ofício, alguma coisa assim. Então, já no caso aqui da massa, é o peso, tem tonelada, quilograma, que é a base no SI, grama e miligrama. Então, tonelada vai se usar em medidas de cargas de caminhão, quilogramas e gramas em compras, né? Por exemplo, carne, manteiga e assim vai. E miligrama a gente vê muito isso em comprimidos. Se você pegar uma caixa, você quer uma caixa de X remédio, você quer de quantos miligramas? De 700, 750, de 1000, okay? Agora 1000 miligramas já vai dar 1 grama, certo? Então vamos para a referência. Tonelada, isso aqui vai copiar. 1000 quilos, 1 quilo, 1000 gramas, a gente chama de quilo, mas é quilograma, né? 1 quilograma, 1000 gramas e 1 grama, 1000 miligramas. Vamos pegar essas referências para a gente ver como é que converte. Aqui é o mesmo princípio, ó. Tonelada é uma unidade maior do que quilo, quilo é maior do que grama e grama é maior que miligrama. Professor, mas por que dá o símbolo? Observe, esse símbolo maior aqui, não quer dizer que a unidade é maior não, esse símbolo maior em azul significa que o quilograma é a base da massa, é o padrão dentro do SI. Tá? Então, do maior para o menor, ou seja, da tonelada para quilograma, você vai fazer o quê? Multiplicar por 1000. No caso, 7 toneladas, tem quantos quilos? Então, multiplica 7 por 1000, dá 7.000. De quilo para grama, multiplica por 1000, e de grama para miligrama, multiplica por 1000. Já do menor para o maior, já é dividido. É o mesmo caso lá do comprimento. Ó. Divide por 1000, grama em quilômetro, divide por 1000, e quilômetro em tonelada, divide por 1000. Então, vocês têm que ter sempre essa base aí, copiar. Né? Então, vamos ver uma outra situação aqui agora. Depois de massa, vamos para tempo. Como é que funciona o tempo? Tempo a gente sabe que tem semana, tem dias, tem meses, tem anos. Abaixo de segundos também tem, como milésimo de segundo, centésimo de segundo. Mas a gente vai trabalhar só com hora, minuto e segundo. A hora é representada por H. Lembre-se, nunca use ponto, nunca use o H maiúsculo e nunca use o HS. A gente vai representar 6 horas, coloca 6 HS, está errado. Mesmo sendo no plural, a gente não pode colocar o símbolo no plural. Nunca se coloca símbolos no plurais. Símbolo sempre fica lá, só o símbolo. No singular não se usa o S. Então, para representar 45 horas, é 45 e o H minúsculo. Por exemplo, 3 quilos, você não vai colocar KG e mais o S. Você não vai fazer isso aqui. Por exemplo, aqui, ó. Então, você quer aqui, ó, 3. Tá aqui. Vou botar com uma numeração maior para vocês. Vamos ver aqui. Por exemplo, 1 quilograma. Né? Aqui. 3 quilogramas. Ninguém usa isso aqui. Você não pode colocar o S. Então, por que em hora vai colocar? Então, 1 hora, aqui. 5 horas, continua do meu jeito. Tem gente que coloca assim, 5 horas. Tá errado. Outras pessoas colocam aqui, ó. Tá errado. Então, o certo é minúsculo e sem o S. Se fosse assim, a gente sairia colocando daqui a 8 quilômetros. Todo mundo ia colocar assim, 8 quilômetros. Vai colocar lá S? Não, tá errado. Então você não coloca o S. Quilômetro, 8 quilômetros. 7 quilos, 7 quilos. Nunca uso o S. 10 horas, nunca uso o S, ó. Minúsculo. Tá certo? Então aprendi dessa parte, vamos dar sequência. Então, 1 hora tem 60 minutos. E esse 3.600 é o quê? 1 hora, além de ter 60 minutos, tem 3.600 segundos. Quando você multiplica 60 minutos vezes 60 segundos,
já que em 1 minuto tem 60 segundos, quando você multiplica, você acha 3.600. Veja só, professor, esse valor é importante? É importante porque tem muitos cálculos mais adiante no estudo de vocês, inclusive esse ano ainda, vocês vão usar essa referência. Então, uma hora, além de 60 minutos, uma hora tem também 3.600 segundos. E 1 minuto tem 60 segundos. Vamos para as conversões. Copia. O mesmo processo, ó. Da unidade maior para a unidade menor, você vai multiplicar. E da unidade menor para a unidade maior, você vai dividir. Só que agora é por 60, ó. Veja só. Transformar minuto em segundos, multiplica por 60. Transformar horas em minutos, multiplica por 60. Transformar minutos em horas, agora já é dividido, divide por 60. E transformar segundos em minutos, divide por 60. E aqui, mesma coisa, ó. Hora é maior que segundo. Então, transformar hora em segundos, você vai multiplicar por 3.600. E transformar segundos em hora, multiplica por 3.600. É assim que funciona a conversão de unidades em termos de hora. Copiar também. Aqui eu preciso mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos ver aqui. Aqui eu preciso mostrar isso. Aqui. No caso de que às vezes uma unidade, digamos aqui de hora, as pessoas acham estranho. Se eu colocar assim, transforme 40 minutos em hora. Observe, minutos nunca representa assim, viu? Aqui é 40 metros. Por isso, para não confundir metros com minutos, você usa isso aqui, ó. Então, 40 minutos é igual a quantas horas? Ah, mas uma hora tem 60 minutos. Como é que pode transformar 40 minutos em hora? Já que 40 minutos é menos que uma hora. Então vai ser, o número decimal serve para isso. Então vai ser um número menor que 1. Vai ser 0, alguma coisa. Aqui eu gostaria de fazer a conta na mão, né, para vocês verem como é que é, como a gente diz, manuscrita. Mas, como a gente não está aqui no quadro, e se for para eu fazer aqui no mouse, fica muito torto. Então, quando você pega aqui, ó, o certo é fazer na mão, viu? Mas eu estou explicando. Eu não vou fazer na mão porque eu estou sem condições para isso aqui agora. Como é que eu vou fazer aqui agora? De alguma forma, então treinar bastante, usar o mouse. Quando a gente usa o mouse, fica tudo muito torto. Então você pega aqui, ó, 40 dividido por 60. Olha só, você acha 0,66. Você usa só um número depois da vírgula, dois números, aliás. Então 40 minutos é equivalente a 0,66 horas. Lembra do meia hora? Como é que a gente representa meia hora? Aqui, ó, 0,5. Meia hora são quantos minutos? 30 minutos. Então, se você dividir 30 por 60, você vai achar 0,5. Então, eu quero transformar 30 minutos em horas. Vai ser 30 dividido por 60. 30 dividido por 60 vai ser igual a 0,5. É assim que funciona a coisa. Bom? Então, sempre vai acontecer isso na hora de vocês fazerem a divisão. Vai acontecer de vocês, do número ser menor que 1. Então você vai transformar, digamos, 285 metros, dá quantos quilômetros? Então, se você sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros, professor, mas é só 285, como é que não é nem 1000, não dá nem 1 quilômetro? Realmente não dá, então vai ser 0, alguma coisa. Então que conta você vai fazer? 285 metros em quilômetros. Metro é menor que quilômetro. Então do menor para o maior você divide. Então vai ser 285 dividido por 1000. Aí você faz isso aqui, a conta você pode fazer no lápis, né? Mas aqui, como eu falei, não dá para fazer no lápis. A gente tem que usar a calculadora aqui, ó, para vocês verem como é que é. Dá para fazer na cabeça também. 0,285. Então, 285 metros, ó, vai ser igual a quantos quilômetros? 0,285 quilômetros. Então, dessa forma que funciona. Bom, depois de quilômetro, né, e as unidades que nós vimos aí, as unidades de tempo, vamos para a última, que é a unidade de volume. Olha só, aqui, volume. Então, volume tem um metro cúbico, que é a base, por isso que está laranja lá. Centímetro cúbico, litro e mililitro. Bom, no nosso dia a dia, a gente usa mais litro e mililitro, perdão. Litro e mililitro.
Mas se você pegar um recibo de água da Embasa, a Embasa ela vai trabalhar com o padrão. Qual é o padrão? O metro cúbico. Lá está dizendo quantos metros cúbicos a família gastou no mês. Então aqui é a representação, ó, sempre com esse M é minúsculo, viu? O maiúsculo é esse grandão aqui. Então 1 metro cúbico, só uma coisa. Professor, não é tudo com minúsculo, por que aquele litro está com maiúsculo? Ó, o litro é o único que vem com maiúsculo. Por que isso? Porque se usar o L minúsculo, se a gente observar, o L minúsculo parece muito com 1. Então, às vezes, confundia, por exemplo, 5 litros. Então, se você usar um L minúsculo, a depender da fonte, ou seja, da letra que você usa, esse L pode parecer com 1. Então, em vez de ficar 5 litros, pode ficar 51. Então, para evitar esse problema, o SI, ele usa um L maiúsculo. A mesma coisa no ML. No ML você usa também um L maiúsculo. Então, só usa maiúsculo quando se tratar litros ml. Mas no ml é só o L que é maiúsculo. Metro cúbico. 1 metro cúbico ele é equivalente a 1000 litros. Então, se a família gastou 5 metros cúbicos, significa que gastou 5.000 litros de água no mês. Então, 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros ou 1 milhão de ml. 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml e 1 litro é equivalente a 1000 ml. Feito isso, vamos para as transformações. Olha só. Sempre aquela história da unidade maior para a menor, você multiplica. E da menor para a maior, você divide. Mas no caso aqui de volume, veja se o metro cúbico é centímetro cúbico, ó, a referência é 1 ml. Então, 200 ml, que é um copinho americano, né? 200 ml é equivalente a 200 centímetros cúbicos, já que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então a gente vai ver referências de medida aqui, ó. Transformar litros em mililitros. Se um litro, 1000 mililitros, então do maior para o menor, você vai fazer o quê? Uma multiplicação, multiplica por 1000. E transformar mililitros em litros, você vai dividir por 1000. Uma outra coisa que se usa muito é transformar litros em metros cúbicos. Aqui não existe maior e menor. Aqui nesse caso, litros e metro cúbico não. Então você vai usar aqui referência o 1000. Transformar litros em metros cúbicos, olha só, divide por 1000. Apesar que se a gente for analisar, um litro é menor que 1 metro, né? Continua da mesma forma. Então, do menor para o maior, ó, divide por 1000. E de metro cúbico para litro, multiplica por 1000. Então, aqui é as formas de referência de transformação de unidades. Vamos para alguns erros. Tem alguns erros comuns que eu até já comentei, né? Já comentei com vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, é errado usar o maiúsculo. Tá vendo? O K maiúsculo aqui, ó, é errado usar. O certo aqui, ó, sempre o K minúsculo. Quer dizer, todo símbolo é minúsculo. Como eu expliquei, só usa maiúsculo só a litro, né? Litro e mililitros, que vai usar maiúsculo a letra L, para não confundir com 1. Outra coisa, na hora de pronunciar a palavra grama, é errado falar a grama. O certo é o grama. Então você não pode chegar assim e falar assim, eu quero 500 gramas de manteiga. A maioria fala assim, ó, eu quero 500 gramas de manteiga. Está errado. O certo é 500 gramas de manteiga. Porque isso diferencia grama, unidade de medida, para grama, planta, grama vegetal. Então se você fala assim, eu quero 200 gramas de manteiga, aí não existe 200 gramas de manteiga. Se você fala, eu quero 200 gramas, significa que você está querendo aí 200 pés de grama. Tá bom? Então, jamais usem grama no feminino. Só se use no feminino para tratar de grama utilizada nos campos de futebol, utilizada em jardins. A planta, o vegetal, aí é a grama. Mas se tratar de peso, de massa, é o grama. Então, não é 2 gramas, é 2 gramas, 2 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, sempre no masculino. Aqui, o erro aqui, ó, como eu já expliquei, não usar S. Segundo, ó, não pode ser assim, tá vendo? Segundo tem que ser só o S. Essa vírgula aqui foi para separar, viu? Foi para separar esse valor desse aqui, tá bom? Pronto. Agora vamos ver aqui algumas plaquinhas. Isso é interessante, ó. Isso aqui é coisa real. E que as pessoas cometem muito erro com isso. Ó. Qual é o erro aqui?
Olha aqui o erro. Ó. Posto da Ilha, a 1 km. Olha o erro aqui. Dois erros, o ponto e o K maiúsculo. O certo seria sem o ponto e o K minúsculo. Olha o outro. Cuidado, escola, a 500 metros. Qual é o erro? O M maiúsculo, está errado, tem que ser minúsculo. E o TS, não tem o TS. Barracão 101. Barracão 101. Tem pamonha a 1.200 metros. Aqui tem um erro de grafia, né? Esse não tem esse acento. Isso aqui, esse ponto também não existe, né? Mas vamos focar aqui. Qual é o erro aqui? Tem dois erros. Ó. Não tem nem o T e nem o ponto para se referir a metro. Casa do Engenho, produtos caseiros a 20 metros. O erro aqui foi ter usado com maiúscula para ser minúsculo. Aquele negócio que eu falei de fazer a conta, né? Como se eu for fazer aqui, ó. Fazer a conta aqui, eu vou fazer um número para isso, ó. Vamos sair. Para fazer a conta aqui para fazer a conta aqui dá para fazer, mas fica muito torto. Vamos lá. Cascanéia é o nome de uma localidade. Aqui tem um acento errado, um acento gráfico, né? Não tem esse acento mais, perdeu com a reforma ortográfica. Qual é o erro aqui? O K maiúsculo. Então, rapaz, a gente vê, são coisas oficiais e errado. Com uma placa dessa aí, quem coloca é quem? É o governo ou municipal, ou estadual ou federal. Então, se essa cidade aí, né, observe, né? Um erro grave, ele botar esse K maiúsculo, tem que ser minúsculo. Casa das Toalhas, tem variedades em cristal a 5 km. Qual foi o erro? O K maiúsculo. E aqui vem de novo, ó, Casa das Toalhas, a mesma casa que botou aqui, ó. Tem roupão para R$10, deve ser. Não se cansou de um erro só, agora está com dois, ó. Quais são os dois erros? O K e o M maiúsculo. Tem que ser minúsculo. Atenção, máquinas na pista a 200 metros. Aqui tem esse erro aqui. E aqui qual é o outro erro? O M maiúsculo tem que ser minúsculo, né? E não tem isso aqui. Olha aqui o outro. Isso aqui é de um... Aqui está em espanhol aqui, ó. A 20 metros, dois erros. M maiúsculo, está errado, e o ponto. E finalmente aqui é o erro mais comum também. 24 horas. Qual é o erro? Isso aqui, ó. Não tem nem um ponto e nem o RS. Então aí a gente terminou essa parte. Vamos para o exercício. Nosso vídeo já está concluindo. Esse exercício, eles vão estar aqui, não está no livro. Vocês vão dando pausa no vídeo e vão copiar no caderno de caneta e responder a lápis. Olha só. Então aqui são 5 questões. Aqui é de transformação. Quantos metros tem 5 km? Então aqui você vai transformar 5 km em metro, 70 km em metros e assim por diante. Lembre-se de armar a conta, viu? Por exemplo, eu quero transformar 5 km em metros. Então você vai ver lá na referência, nas tabelas. 1 km tem quantos metros? Então 1 km tem 1000 metros. Então você vai fazer a conta entre o 5 e o 1000. Então do maior, que no caso quilômetro é maior do que metro, do maior para o menor você multiplica. Então você vai multiplicar 5 por 1000. Se fosse do menor para o maior era dividido. Então você vai usar essa referência aqui, tá bom? Salta a linha, copia. Lembrando, todo exercício com cálculo não se coloca só o resultado. O aluno ele tem que armar a conta para mostrar como é que se faz, mostrar para o professor que aprendeu. Então arma a conta e faz o cálculo e coloca o resultado. Não deixa só o resultado puro, não. São 12 questões, viu? Vamos para a próxima. Essa questão aqui para completar. Então você vai transformar, ó, 7.970 metros, transformar em quilômetro e em centímetro. E transformar 50 quilômetros em metros e em centímetro. Aqui são mais 3 questões, o sétimo, o oitavo e o nono. Aqui são questões, são situações, problemas. Peraí, deixa aqui. São situações, problemas. Deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui feia. São situações, problemas que vocês vão ler, interpretar e transformar os valores que eu estou pedindo. Vamos para a próxima. Lembrando, sempre coloca o cálculo e a resposta. Não coloca a resposta pura, não. A questão 10. A questão 10 é uma questão contextual. Não é para fazer cálculo, não. Você vai ver aqui a letra A, por exemplo. Número 10. Qual unidade é mais indicada para medir, né, tempo de uma partida de futebol? Então vocês vão ver entre as unidades de tempo, ou seja, tem hora, minuto, segundo, dias,
Qual é a indicada para medir o tempo de uma partida de futebol? Você vai medir um tempo de uma partida de futebol em segundos, em horas, em minutos, em dias, em quê? Distância de Coité a Riachão. O que, é que você usa? Que unidade você vai usar? Né? Qual grandeza e qual unidade você vai usar para medir isso? E assim por diante. Não faz cálculo. Questão 11 também é uma situação problema. Essa aqui é um pouco mais complicada, vocês vão ler com atenção. E a questão 12 é a mesma coisa, né? Uma questão mais complicada, vocês vão ler com atenção. Dê pausa nos vídeos, tá bom? Dê pausa e façam isso aí. Deixa eu fechar essa parte aqui pra gente concluir. Já está no tempo. Assim, pessoal. Então assim, a gente termina aí. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, retoma o vídeo. Se precisar dar pausa, dá pausa. E se mesmo assim as dúvidas persistirem, entre em contato comigo. Pegue o seu outro telefone, entre em contato no meu WhatsApp e pergunte que a gente vai responder, tá bom? Então um grande abraço para vocês, bons estudos, se cuidem, cuidem da família e fiquem na paz, fiquem com Jesus. Jesus abençoe vocês, tá bom?